Pessoal, vamos dando seguimento aqui aos nossos conteúdos da aula 3 da disciplina de higiene. E agora a gente vai falar sobre segurança ocupacional, né? Os pontos de ergonomia e de saúde do nosso colaborador. Bom, quando a gente fala de segurança ocupacional, nós temos algumas normas, né? Normas regulamentatórias que estabelecem, né, fixam os conceitos, né, o que tem, como cada área tem que ser feita, quais são os principais cuidados em relação à segurança no trabalho. Então, nós temos uma gama de 37 normas regulamentatórias, né? Porém, dentro da área da nutrição, a gente vai estudar as 4 principais que a gente lida, né? Que é a NR6, que trata dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, NR7, que trata do PCMSO, NR9, que é o PPRA, e NR17, que vai trazer sobre ergonomia, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a NR6, que traz os equipamentos de proteção individual. Então, o que são esses EPIs? EPIs, pessoal, são os dispositivos, né, de uso de cada colaborador, é um uso individual. Eles são destinados a proteger a saúde e integridade física do nosso funcionário, do nosso colaborador, certo? Então, EPIs não são para proteção do alimento em si, né? Por exemplo, no nosso âmbito de atuação, né? De atividade de alimentação e nutrição. Eles são equipamentos para proteção do próprio colaborador, ok? E aí, o empregador ele tem algumas obrigações em relação a esses EPIs. Então, ele tem que fornecer isso gratuitamente, ele não pode cobrar do funcionário esses EPIs, certo? Ele tem que adquirir os EPIs sempre com o CA gravado, não pode adquirir EPI sem o CA, que é o certificado de aprovação, que diz que aquele EPI foi testado e foi realmente verificada a sua eficácia para aquela atividade ao qual ele é designado. Tem que estabelecer as normas de uso dentro do seu estabelecimento, tem que treinar o funcionário quanto ao uso correto desse EPI, não pode simplesmente entregar, ok? Tem que documentar essa entrega, então a gente tem que ter planilha de controle de entrega do EPI para o colaborador, tem que instituir a obrigação do uso no desempenho das atividades. Já o funcionário também tem as suas obrigações em relação às EPIs. Apesar de receber esses equipamentos de forma gratuita, os funcionários, os colaboradores, eles precisam utilizar apenas para a finalidade a qual aquele EPI vai se destinar, tem que se responsabilizar pela guarda e pela conservação adequada daquele item para que a vida média daquele EPI seja cumprida, né? Tem que comunicar ao seu empregador, à sua chefia imediata, qualquer alteração que ele perceba no EPI que torne aquilo impróprio. Tem que cumprir as determinações sobre o uso, então é de uso obrigatório, tá? E aí nós temos diversas categorias de EPI. Ok? Então a gente tem EPI para proteção de cabeça, de olhos, né? De face, proteção auditiva, proteção respiratória, do tronco, enfim. E aí a gente vai ver quais são os principais EPIs que são utilizados em serviços de alimentação e na indústria alimentícia. Bom, nós temos EPIs de uso geral. Quais são? São os uniformes, certo? Então, aí cada serviço, cada empresa vai ter o seu uniforme de acordo com as suas características, né, de atividade desenvolvida. Nós temos as botas, com solado antiderrapante, com cano alto de preferência, para poder proteger pernas, né, tornozelo e pés desse colaborador, e as toucas descartáveis que são de proteção dos cabelos. Para as atividades, alguns EPIs que são destinados a atividades de manipulação de alimentos, tá? Ou seja, é para aquele colaborador que atua na manipulação direta, está em contato direto com o alimento. Então, nós temos ali o mangote térmico, certo? Que é esse primeiro aqui. Nós temos o avental térmico,
certo? Esses aqui, gente, são de proteção térmica, ou seja, eles têm que ser utilizados dentro do setor de cocção, próximo a forno, né, em operações com forno, com caldeiras, onde não pode ser utilizado aquele avental de plástico, ok? Tem que ser utilizada luva plástica descartável, óculos de proteção, principalmente para atividades que envolvem frituras, tá? Protetor auricular, por conta da gente utilizar diversos equipamentos que são extremamente ruidosos, luva de malha de aço, que tem que ser utilizada nas atividades de corte. Então, a gente pensa em luva de malha de aço apenas para açougue, né? Mas não. Quando a gente está envolvido em atividades que demandam corte de alimentos, a gente tem que utilizar a luva de malha de aço, tá? E nós temos essa luva descartável de cano longo, que é muito utilizada tanto na indústria como nas UANs, em serviços de alimentação, para as atividades onde o braço, né, o antebraço do manipulador entra em contato direto com a atividade. Por exemplo, lavagem de feijão, lavagem de macarrão, ou algumas indústrias alimentícias, né, que são extremamente criteriosas em seus processos, então é bastante utilizado, tá? Para a área de higienização dos setores, a gente utiliza o avental de plástico, tá? Ele não pode ser utilizado em hipótese alguma perto de fontes de calor, ok? Luvas de látex, né, para proteção das mãos, óculos de proteção, tem que ser utilizados aqui no momento de higienização também. Isso porque a gente tem diversos produtos químicos que são utilizados nas atividades de higienização, que, né, são utilizados para limpeza de forros ou equipamentos que se localizam no alto. Então, tem que haver a utilização de óculos de proteção também. Máscara N95, perdão, que, né, para proteção também por conta dos vapores que são liberados ali dos produtos químicos. Protetor auricular também, aqui é um outro modelo de protetor auricular. E luva de látex com cano longo também, ok? Então, tem os dois modelos de luva e que vão ser utilizados de acordo com a atividade que estiver sendo desenvolvida, certo? Atividades de armazenamento ou retirada de alimentos de câmaras frias. Então, a gente tem os EPIs específicos, que são as botas que têm revestimento de forro, né, e são destinadas especificamente para as atividades que envolvem câmaras frias. Os capuz, né, as japonas, balaclava, luva específica para temperatura extremamente fria, né? E aí vão ter diversos tipos de CA, né, de luvas. Então, vão ter luvas que vão suportar até menos 35 graus, luvas que vão suportar menos 10 graus, enfim, aí no momento de designação de qual EPI que vai ser utilizado, é necessário que o profissional conheça a atividade, conheça o equipamento para designar qual realmente ele demanda, para que não se faça compras desnecessárias ou que também não falte o EPI que é necessário. Às vezes você tem uma necessidade de ter uma luva que vá a menos 35, mas você compra uma que não vai. Então, aí você vai desperdiçar dinheiro e o seu colaborador vai ficar sem proteção, ok? E aqui uma última atividade, que são, né, as de armazenamento também retiradas do estoque. Aqui nós temos mais algumas luvas. Existe essa luva nitrílica, né, ela é uma luva para atividades de refrigeração, ou mesmo que envolva câmaras de congelamento, mas que as mercadorias estão fora. Por exemplo, quando a gente recebe polpa de fruta na unidade, tem muitos fornecedores que tiram, né, a mercadoria do caminhão com essas luvas, porque ali a temperatura não é tão alta, tão baixa assim. Então, essa luva que atende, aí depende, você tem que analisar mais uma vez, certo? As luvas de látex também, utilizadas aqui para proteção. Luvas de anticorte também é um modelo diferente. Não dá para ser usada dentro da área de manipulação, porque ela é de tecido, né? Mas para carregar mercadorias, ela protege a mão do seu colaborador e evita cortes. E o protetor, né, dorsal, que é utilizado para prevenir, né, lesões na lombar do seu colaborador que atua aí nessa carregamento, descarregamento de carga, armazenamento de mercadorias. Esses, pessoal, são os principais, tá? Existem uma gama imensa de EPIs disponíveis no mercado. Então, como digo mais uma vez, cabe ao profissional de nutrição avaliar
a real demanda, a real necessidade, né, de adoção deste ou daquele EPI, ok? Até mais, qualquer dúvida, só mandar lá. Beijo!